TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado, não tem como você interagir. A direção da TV Candidez, a direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo. E você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta e tirando a sua dúvida. Eu sempre gosto aqui de reforçar para toda a direção. O ao vivo, ele é muito bom para quem apresenta, ele é bom para quem participa e dá a sua entrevista e ele é melhor ainda para você que está em casa e pode participar conosco. Nesta terça-feira, que é 2º de abril, hoje é dia 11, eu não vou perder mais tempo. Vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite, em nome da nossa Unimed Divinópolis e do Complexo de Saúde São João de Deus. Eu recebo com muito prazer, pela primeira vez em 2023, o psicólogo Renato Rezende. Renato Rezende, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, como eu disse, em 2023. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão assistindo o programa Amostra Grátis da Saúde. Agradeço muito o convite, esse ano pela primeira vez, aqui. Fico muito grato, com esse bate-papo, essa interação positiva, com todos que estão nos assistindo e com nós dois aqui nesse bate-papo. Ô Renato, está fazendo exatamente um ano que você esteve aqui, dia 19 de abril de 2022, foi a última vez que você esteve aqui, você volta praticamente um ano depois. E como é que foi essa terça-feira para o psicólogo Renato? Foi uma terça-feira de grande atuação também no consultório? Como é que foi o seu dia hoje? Sempre gosto de perguntar aqui para os entrevistados. Foi ótimo, foi um dia tranquilo, um dia de trabalho, Quando a gente faz o que ama, faz o trabalho por amor, o dia é prazeroso. Então foi um dia de muito trabalho, muito atendimento, muita dedicação, mas foi bem tranquilo, E finalizando de uma forma, para mim, muito prazerosa de estar aqui no seu programa. Bacana, olha só, vamos tentar explorar aqui o máximo hoje o Renato Rezende, ele é psicólogo bastante conhecido aqui na nossa cidade, já com atuação há mais de 2 décadas aí, você pode participar. Nosso WhatsApp está na tela, que é o 999-326228. O Renato, nós vamos falar hoje sobre a questão do transtorno de ansiedade, também sobre o transtorno obsessivo compulsivo TOC, um pouco do transtorno bipolar. Enfim, qualquer pergunta relacionada à questão da psicologia, você pode mandar para a gente. Para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, o que é o transtorno de ansiedade? Como é que você define? O transtorno de ansiedade, ele é um conjunto de questões emocionais que desenvolvem pensamentos, que desenvolvem sentimentos que possam estar trazendo incômodo, questões negativas e questões de dificuldade com a pessoa, com ela mesma ou até mesmo com o social. Então, é um conjunto de questões relacionadas aos sentimentos, à questão da ansiedade mesmo, dos sentimentos da pessoa. Existe uma causa para a questão do transtorno de ansiedade ou, formularia melhor essa pergunta, quais são as principais causas que levam a pessoa a ter aí, a apresentar esse transtorno de ansiedade? Existem algumas causas, sim. Podem ser causas por traumas, por questões ao longo da vida da pessoa,
ela passa por algumas questões onde que criam-se, né, alguns gatilhos para que a ansiedade possa ser mais elevada, né? Então, pode ser por trauma, pode ser por questões, né, físicas da pessoa, fisiológicas, né? Então, existem várias questões, várias possibilidades para que se possa desenvolver o transtorno de ansiedade, né? Uma das principais seria a questão dos traumas. E com relação a essa questão desse início desse transtorno de ansiedade, você pode aqui enumerar para a gente quais seriam esses principais sintomas, ou pelo menos esses sintomas iniciais, e até passando pelos sintomas moderados e até pelos sintomas mais graves aí, que a pessoa pode até entrar numa crise? Se é que nós podemos dizer que no transtorno de ansiedade há uma crise? Há uma crise, sim, né? Existem crises, né, que a gente escuta relatos, né, em consultório, né, da pessoa ter dificuldade de respirar, dificuldade até confundida, né, até como se fosse um infarto, alguma coisa nesse sentido, né? Então, quando a crise é muito grave, muito aguda, né, eu vejo que é necessário a intervenção com medicação, né, que é necessário que se tenha uma intervenção mais eficaz nesse sentido. Agora, as crises mais leves, né, elas podem ser tratadas através de terapia, né, ou através de questões da pessoa mesmo conseguir identificar, né, o gatilho, o motivo da crise do início, e através da respiração, de algumas questões, de alguns exercícios, ela conseguir um certo domínio ali daquela questão. E as moderadas, né, às vezes elas também precisam de um pouco mais de intervenção. Então, a ansiedade, Samuel, só para me contextualizar um pouco mais, ela é um sentimento que a gente, ele existe, é um sentimento que a gente precisa saber lidar com ele até determinado nível. Eu vejo que a ansiedade, ela tem pontos positivos, né? Ela posiciona, ela impulsiona o ser humano à atitude, à ação, a comportamentos, né? Então, até determinados níveis, ela é saudável. Quando ela passa de alguns níveis, que ela começa a trazer algumas questões para a pessoa de pensamentos ou de sentimentos que incomodam, que não fazem bem ou que dificultam ela nas atividades do dia a dia. Então, quando isso começa a incomodar, quando isso começa a trazer questões que vão te dificultando, né, nas suas ações do dia a dia, né, às vezes um sentimento de medo, um sentimento de dificuldade de estar em algum ambiente, dificuldade de estar em ambiente fechado, são várias questões que são gatilhos, né, para que ela passe de alguns limites, e aí a gente precisa de tratar, né, essas questões para que a gente consiga achar o equilíbrio. Mas até determinado ponto, a ansiedade ela é boa, ela pode nos impulsionar a ação, né? Ô Renato, e com relação à questão do tratamento? Isso aí vai depender de pessoa para pessoa, de grau de ansiedade para cada pessoa. É um tratamento dentro da psicologia que ele é eficaz logo de cara, ou isso precisa de um acompanhamento de meses, por exemplo, ou talvez até anos? Como é que você fala sobre essa questão do tempo? Porque eu acredito que seja uma dúvida de muita gente e que quer uma solução para o seu problema. Acha que vai no consultório, e aí qualquer consultório, estamos falando de médico, de qualquer outra patologia, mas é claro, o assunto de hoje é sobre a questão do transtorno de ansiedade e outros assuntos relacionados à psicologia, já quer logo chegar de cara e resolver. Mas isso demanda um tempo, ou pode demandar um tempo? Com certeza, pode demandar um tempo, né? Que muitas vezes, Samuel, o que eu observo no consultório é que é difícil a pessoa chegar lá com a essência, o cerne mesmo da questão a ser tratada, porque aquela questão ela dói, é difícil olhar para ela, é difícil que a gente realmente coloque para fora, né? Então, às vezes leva um tempo, não tem como a gente mensurar muito certinho qual o tempo, né? Para que isso depende de cada caso, depende tanto da questão da ansiedade quanto da questão da pessoa conseguir olhar para esse ponto que está doendo, né? Então, assim, depende muito de cada caso, mas tem um tempo específico, né?
Em alguns casos a gente consegue algumas melhoras de imediato, né? Mas a essência da causa, eu vejo que ela, para ser bem tratada, para a gente conseguir chegar nesse ponto, leva um período aí de terapia, de trabalho, de técnica, né? Para a gente conseguir tratar. Então precisa de um pouco de dedicação, né? E que a pessoa possa realmente, né, entrar dentro do tratamento para que a gente possa conseguir ter essa eficiência e tratar a ansiedade. Legal, já estou recebendo aqui várias mensagens. Muito obrigado a você que já está participando conosco. Deixa eu abrir aqui uma primeira pergunta. Olá, Samuel, boa noite. É possível tratamento, ou melhor, é possível transtorno de ansiedade em crianças? Pergunta aqui, uma telespectadora que não quis se identificar. Boa noite. É possível sim, né? A gente precisa de ter o acompanhamento, né, da criança, né, dependendo da idade, né, com o médico que acompanha, né, e se ele observar, né, alguma questão, né, de fora, né, daquilo que é esperado para a idade, para o desenvolvimento, né, então pode ser caracterizado sim um transtorno de ansiedade, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito tato para poder diagnosticar correto, né? E eu trabalho muito, né, na clínica, a gente ter o cuidado, né, com os rótulos, né, e principalmente em criança. Então a gente tem que ir com bastante cuidado, com bastante tato, né, com uma equipe multidisciplinar muitas vezes, para que a gente possa fechar um diagnóstico saudável para a criança. Muito bem. Olá, Samuel. Boa noite. Aqui é o Ricardo Júnior, do bairro Porto Velho. Gostaria de saber do psicólogo Renato como usar gatilhos para bloquear os pensamentos negativos e a sensação de determinadas situações que podem dar errado. Deu para compreender aqui? Deu. A pergunta do Ricardo? Deu sim. Boa Obrigado, noite. Ricardo. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela pergunta. É a questão de identificar os gatilhos, né? Eu vejo que é um dos exercícios mais importantes para que a gente possa ter o equilíbrio aí quanto à ansiedade, né? Então, no dia a dia mesmo, né, com as vivências que você tem, né, ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo das suas atividades, tanto profissionais quanto em casa, né, com família ou sociais, né, de lazer, que você vai observando aquilo que realmente pode te trazer, né, sentimentos, né, de ansiedade ou sentimentos negativos, e a gente buscar bloqueá-los, né, seria identificar, né, quais são, e ao identificar a gente trabalhar alguns exercícios que a gente vai treinando em consultório e tudo, para que você possa. Um deles seria trabalhar muito a respiração, né, que eu vejo que é fundamental para a gente controlar a ansiedade, né. A questão de desvio de foco, né, do pensamento, né, da que você falou quanto a pensamentos negativos, né, eu sei que a nossa mente, na minha opinião, ela é uma máquina perfeita, mas tem alguns momentos que ela cria alguns mecanismos, né, que a gente precisa de exercitá-los para que a gente tenha mudança e possa ter o melhor equilíbrio, uma melhor qualidade. Então, assim, ao identificar, né, a gente exercitar a respiração, exercitar a mudança de pensamento, né, trabalhar, né, eu falo muito quando a gente consegue ter à nossa volta, né, um ambiente que a gente sinta, né, psicologicamente saudável, seguro, a gente pode ter, né, mais possibilidades de controlar a ansiedade. Então seria isso, né, para esses pensamentos negativos, a gente ir exercitando através de técnicas para que a gente mude esse foco, né, o que possa estar alimentando esse pensamento negativo, a gente vai trabalhando outros conceitos para que a gente possa ter a mudança desse foco. Legal, a gente está recebendo hoje com muito prazer o psicólogo Renato Rezende. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. É o nosso primeiro breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta na sequência do programa de hoje.
ficar esperando na fila. Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 25 de abril, vai ser a última terça-feira do mês. Nós vamos receber com muito prazer a presença da médica cirurgiã geral, ela que é gastroenterologista, a doutora Larissa Carregal. Eu estive lá, gravei uma chamada e o Carlos coloca pra gente. E o programa Amostra Grátis da Saúde vai ter o prazer de receber na última terça-feira do mês, no dia 25 de abril, a presença da doutora Larissa Carregal, ela que é médica cirurgiã geral, gastroenterologista e endoscopista. Nós vamos falar sobre vários temas relacionados à questão de atuação da doutora Larissa Carregal. Doutora Larissa, programa Amostra Grátis da Saúde, TV Candidez, boa noite. Entre os temas que nós vamos abordar, nós vamos falar sobre a questão do balão intragástrico. Qual é a vantagem desse procedimento? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez. Samuel, o balão intragástrico é um dos mais novos dispositivos que a gente tem usado no tratamento da obesidade. Ele funciona fazendo uma restrição no estômago, então o paciente ele tem uma saciedade maior, ele alimenta menos e, portanto, a gente tem a capacidade aí de perder até 20-25% do peso corporal. Como é que tem sido a aceitação e a procura? As pessoas estão mais convictas e bem orientadas sobre a questão desse procedimento? Sim, a gente tem tido muita procura porque é um procedimento minimamente invasivo, né? Diferente da cirurgia bariátrica. Não tem corte, é um procedimento que é feito sob sedação, ele tem um prazo, geralmente a gente deixa 12 meses. Então, por ser um procedimento menos invasivo, ele tem ganhado muito espaço aí nas novidades do tratamento da obesidade. Com relação à questão dos exames, existe a questão da endoscopia e muita gente fica em dúvida. Quando é que será necessário uma pessoa passar pela endoscopia? Bom, a endoscopia é um exame que hoje é muito seguro, né? A gente faz sob sedação e ela permite a gente estar diagnosticando diversas doenças do aparelho digestivo, do estômago, do esôfago, da primeira porção do intestino. Então ela vai ser indicada sempre que o paciente tiver sintomas relacionados a esses órgãos e a gente estiver suspeitando de alguma doença, como a gastrite, a doença do refluxo, entre várias outras. O telespectador que nos acompanha sempre fica questionando e perguntando quais são as novidades, por exemplo, no que diz respeito às cirurgias de modo geral do abdômen. Você pode adiantar para a gente no que diz respeito a esse tema, que é um tema de atuação muito presente na sua vida diária? Claro, as cirurgias hoje em dia, cada vez mais a gente tem tido espaço para a cirurgia laparoscópica, né, que é a cirurgia por vídeo. Essas cirurgias são menos invasivas, elas têm um tempo de recuperação mais rápido, tem corte menor, menos dor no pós-operatório, o paciente volta às suas atividades habituais mais rápido e, portanto, ela tem muitas vantagens para o tratamento de diversas doenças cirúrgicas aí do abdômen também. Muito obrigado e até o dia 25, doutora Larissa Carregal. Eu que agradeço, muito obrigada, Samuel. Até lá. Um abraço para a médica doutora Larissa Carregal, ela que é gastroenterologista e também endoscopista. Agradecendo mais uma vez aqui o Complexo de Saúde São João de Deus aqui da Divinópolis. O Carlos vai colocar para a gente aí esse VT e que está envolvido agora diretamente também com a festa da Divina Expo. Compre o seu ingresso da Queima do Alho da Divina Expo, 20 de maio às 11 da manhã, às 10 da noite, no Parque de Exposições. Eu recebi aqui hoje uma mensagem da assessoria de comunicação do Complexo de Saúde São João de Deus, desse grande evento, e que você vai estar contribuindo com o Complexo de Saúde São João de Deus e outras 12 instituições. Venha fazer parte dessa solidariedade. Obrigado aí ao Carlos. No próximo bloco eu vou fazer aqui uma chamada de uma dica de saúde sobre a questão do Pilates com a fisioterapeuta Carolina Ribeiro. Mas isso é daqui a pouco. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu estou recebendo hoje o psicólogo Renato Rezende. O Renato, estou recebendo aqui mais mensagens. A Priscila aqui do centro. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns pelo programa e pela participação do Dr. Renato, que é um excelente profissional. Gostaria que ele respondesse como evitar que a ansiedade
que leva à compulsão alimentar, por exemplo, quando trabalhada, seja pela bariátrica ou por outro meio, reflita em uma nova compulsão ou vício, como bebidas, compras e etc. Como é que você vai responder aqui a Priscila, aqui do centro? Obrigado, Priscila, pela sua mensagem. Obrigado, Priscila, pela mensagem. É uma pergunta muito boa, né? Que eu vejo que você relaciona, né, a questão da ansiedade, da compulsão alimentar no pós-bariátrico, né? Que a pessoa, ao mudar, né, o comportamento alimentar, pode, né, desencadear algum outro tipo de compulsão, né, que seria por compras ou por bebida, né, que isso pode acontecer mesmo. Então, assim, o que eu vejo, que eu trabalho muito, né, no consultório, é que a pessoa possa, né, realmente reforçar, né, as suas questões emocionais, reforçar as suas seu comportamento, né, suas atitudes, né, com a mudança do pós-bariátrico, né, a gente trabalhar com sentimentos positivos, sentimentos bons, o olhar para a mudança positivo, né, a constituição, né, da autoimagem positiva, a valorização da saúde, vários pontos que a gente vai trabalhando como pontos positivos, né? O olhar para o alimento, que eu falo todo dia no consultório, é que o prazer em alimentar não está na quantidade, né? A gente não precisa alimentar em grande quantidade para a gente ter prazer. Quando a gente internaliza isso bem, eu vejo que é uma força muito saudável para que a gente não tenha esse desvio de compulsão, né? Então, quando a gente realmente, né, olha que o prazer não está na quantidade, a gente consegue realmente alimentar no pós-bariátrico de uma forma saudável, de uma forma equilibrada e manter, né, né, a saúde. Então, assim, esse é um ponto, né? E quanto mais a gente reforça as questões emocionais, mais a gente vai trabalhando a pessoa para realmente olhar para os sentimentos que possam surgir, tanto sentimentos bons ou sentimentos negativos, principalmente os negativos, a gente trabalhar a pessoa a realmente buscar meios de solucionar os problemas e não meios de engolir o problema, né? Que muitas vezes, né, na compulsão alimentar, a pessoa tem uma determinada questão, né, a ser resolvida, às vezes questões difíceis, questões complexas, e ela, ao invés de enfrentar aquele problema, ela engole aquele problema, né? Então, e acaba que literalmente, né, com a compulsão alimentar. Então, a gente trabalhar as emoções da pessoa para que ela realmente resolva suas questões, né, e, né, não tenha essa ação ou esse desvio de padrão aí de buscar outras compulsões após a bariátrica. É bom salientar aqui que o Renato Rezende, ele faz parte também da equipe do cirurgião bariátrico, o Dr. Cláudio Roberto Almada, que esteve conosco aqui em janeiro, na última terça-feira aqui de janeiro. Já tem um bom tempo que você faz parte dessa equipe disciplinar dele, né? Multidisciplinar. Isso, a gente tem a parceria, né? Trabalha junto com o Dr. Cláudio, é um prazer trabalhar com ele, que eu admiro ele muito, tanto como pessoa quanto como profissional. E a nossa parceria é desde 2009, Samuel. Já tem uma boa caminhada juntos, né? Trabalhando. 13, 14 anos já. A gente trabalha dentro do mesmo consultório, né? É uma pessoa que eu vejo que tem uma abertura muito saudável, né, para estar conversando sobre os casos, discutindo algumas questões. Então, a gente trabalha com esse olhar mesmo, né, de soma, né, né, que possa ter esse olhar multidisciplinar para somar forças para que a gente possa dar uma assistência o mais saudável possível para o paciente, tanto no pré quanto no pós-bariátrico, né, que eu vejo que existe pesos, né, nas duas questões que são extremamente importantes de serem trabalhadas, né, não só no pré-bariátrico quanto no pós, não só no pós-bariátrico recente, quanto se a pessoa precisar de longa data. Então, a equipe nossa tem esse olhar, né, de dar uma assistência para os pacientes, né,
tanto no pré quanto no pós-bariátrico, né, o mais próximo possível da necessidade do paciente. O Renato, na questão do fator emocional, isso pode ter uma influência no paciente tanto antes quanto depois desse evento que é a cirurgia bariátrica? Pode sim, né? Pode ter reações, né, ou ações emocionais, tanto no pré quanto no pós-bariátrico, né? É uma questão bem ampla e bem complexa, né? Eu vejo que a mudança no corpo, a mudança física, né, ela mexe com as emoções, né? Tanto quanto a questões positivas, quanto questões a serem ressignificadas. Então, existem muitas questões emocionais que estão relacionadas com a obesidade, né? E à medida que a gente vai trabalhando essas questões, junto com a cirurgia que vai possibilitando uma perda de peso saudável, a gente consegue ajudar mesmo esse paciente a conseguir olhar para as suas questões, a trabalhar, né, e conseguir um certo equilíbrio dentro das suas emoções, dentro da característica de cada um, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Então, assim, dentro das características individuais, né, que a gente respeita muito, a gente busca o equilíbrio para esses pacientes. Já que a gente está falando nessa questão da cirurgia bariátrica, até quanto tempo depois um paciente ele precisa ser assistido por um profissional da psicologia? Então, isso depende muito de cada caso, né? Tem pacientes que eu falo muito, né, no primeiro dia que eu atendo os pacientes, que dentro da psicologia, dentro da nossa proposta de trabalho, né, a gente tem toda uma liberdade para estar estipulando, né, o intervalo entre sessões, o período de atendimento. Eu vejo muito, né, o Dr. Cláudio gosta de brincar lá no consultório, que com a equipe multidisciplinar, né, seria pelo menos casamento de 1 ano, sabe? Ele tem essa brincadeira lá, que ele vê isso como algo importante, né? Mas a gente tem pacientes, né, que às vezes vai espaçando, né? Então vai talvez de mês em mês, outros de 6 em 6 meses, mas a gente tem pacientes de longa data, né, que a gente acompanha. A nossa paciente, né, número 1, que foi em 2009, né, eu gosto muito de citar esse exemplo, ela é uma paciente que ela mantém vínculo com a equipe até hoje. Olha, né? que legal, hein? Então ela vai ao consultório, ela busca fazer os exames, né, que são, né, os exames pelo menos uma vez ao ano para um check-up. Ela tem contatos, né, com a equipe multidisciplinar. Então, assim, a gente busca, né, à medida da realidade de cada paciente, estipular essa questão do tempo de atendimento. Mas eu falo sempre, desde o primeiro dia que eu estou com o paciente, que a equipe nossa está, né, à disposição mesmo dos pacientes, né, sempre que precisar. Legal, olha só, a gente vai dar sequência aí nesse tema, mas vai falar também sobre a questão do transtorno de ansiedade. O Carlos está me avisando aqui que a gente tem que chamar o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho eu volto na sequência do programa de hoje. Chegou a hora de eleger os melhores artistas de teatro do ano 2022 em Divinópolis. Serão 10 categorias e você vai escolher o seu artista preferido para receber o troféu Lindolfo Fagundes. É muito fácil. Entre no nosso site osmelhoresdoano.com. Procure cada categoria, vote no artista de sua preferência e vamos conhecer juntos, ao vivo, aqui pela TV Candidez, os melhores do ano. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.
Divino Rock 20 anos. Oportunidade única de ver juntos Sepultura e Angra, as duas maiores bandas de metal do país. Dia 30 de abril na Estância Marisa, em Divinópolis. Divino Rock 20 anos. Siga @Divino Rock Oficial. Vendas em simpla.com.br/Divino Rock. Divino Rock 20 anos. Divino Rock. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Agora há pouco nós tivemos aí a chamada da médica que vai estar conosco na última terça-feira de abril, a médica doutora Larissa Carregal. Eu vou chamar agora uma dica de saúde importante, ela é curta, rápida e objetiva, que é sobre a questão do Pilates. Muita gente tem dúvida, afinal de contas, o Pilates ele é recomendado para que idade? O Pilates ele é leve, não é leve? Eu tive o prazer hoje de conversar numa gravação com uma das grandes profissionais da nossa fisioterapia da nossa cidade, que é a instrutora de Pilates aqui da Divinópolis, Carolina Ribeiro, da Biofísio. Foi uma gravação curta, rápida e objetiva, mas a Carol está trazendo aqui a sua impressão sobre a questão do Pilates. E o Carlos coloca pra gente. E no quadro Dica de Saúde do programa Amostra Grátis, eu vou conversar hoje com a Carolina Ribeiro, ela que é fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Carolina, programa Amostra Grátis, TV Candidez, boa noite. Por que praticar o Pilates e quais são os seus benefícios? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal do programa Amostra Grátis. O Pilates é uma atividade física sem impacto articular, com vários benefícios, como ganho de flexibilidade, ganho de massa muscular, ganho de coordenação, equilíbrio, principalmente em pacientes idosos, que têm um índice alto de queda, né? Então o equilíbrio ele ajuda nessa prevenção. E já que você falou na questão do idoso, pessoas de qualquer idade podem praticar o Pilates ou existe algum tipo de restrição? Sim, Samuel, pessoas de todas as idades podem praticar o Pilates, desde criança para ajudar na postura, né, como idosos também. Principalmente igual essa questão da queda, que o Pilates trabalha bem, né, evita queda através do equilíbrio. Carol, e com relação à questão do ganho da qualidade de vida de quem inicia a prática do Pilates, pela sua experiência como professora de Pilates, o que você mais ouve dos alunos com relação à melhora no dia a dia e talvez até mesmo para a prática do esporte? O paciente relata bastante a melhora na postura, melhora no desenvolvimento das suas atividades de vida diárias. Praticantes também de esporte relatam uma melhora boa, praticantes de corrida, de natação, de diversos esportes. Bom, para quem nunca ouviu falar o Pilates, sempre fica uma dúvida. Como é que é essa aula inicial? Então, na primeira aula, o paciente agenda aqui o seu horário na clínica, a gente faz uma variação para criar um objetivo, né, e um plano de tratamento para esse paciente. Dentro do objetivo do paciente, a gente cria um programa adequado de exercício específico para a idade, pelo objetivo, né, de cada um. Ô Carol, agora para finalizar esse nosso bate-papo nessa dica de saúde, muita gente chega aqui às vezes num ambiente como esse do Pilates, sem muita informação. As pessoas têm muita dúvida, achando que o Pilates é algo meio leve, ou às vezes achando que é algo meio forte. Qual é a principal dúvida que chega na pessoa num ambiente como esse, por exemplo? A principal dúvida, né, a pessoa já tem essa crença de achar que o Pilates é só alongamento. E não é, o Pilates ele é um exercício físico, né? Existe muito ganho de força mesmo, né? Ganho de massa muscular com essa atividade. Né? Então ele é uma atividade como qualquer outra, principalmente às vezes a pessoa tem um receio, não gosta de musculação, o Pilates é bem indicado também. Carol, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, pessoal de casa. Bom, foi o nosso quadro Dica de Saúde desta terça-feira aqui pela TV Candidez.
Um abraço aí para a Carolina Ribeiro, a Carol, um abraço para a Maria também, que é professora de Pilates, e toda a equipe. A gente vai trazer aqui mais detalhes, né, dessa questão do Pilates e trazer mais informações aqui, até ao vivo, com a própria Carolina Ribeiro e também com o Tiago. Obrigado aí ao Carlos. Lembrando para você, então, portanto, dia 25, na semana que vem, a gente vai receber aqui o pessoal do Complexo de Saúde São João de Deus. E no dia 25, o Carlos coloca uma curta foto para a gente, portanto, você pode participar conosco enviando a sua pergunta nesse dia 25, que nós vamos falar sobre a questão das pequenas cirurgias e, é claro, sobre alguns exames, como a endoscopia e que envolve a parte da gastroenterologia. Obrigado aí ao Carlos. De volta com o meu entrevistado dessa noite, estou recebendo hoje com muito prazer o psicólogo Renato Rezende. Renato, agora há pouco tinha uma pergunta aqui sobre a questão do transtorno de ansiedade. Tem cura? Samuel, o transtorno de ansiedade, eu vejo que ele tem tratamentos, né, com bons prognósticos, né, de equilíbrio, né, mas a cura eu vejo que não seria, né, não vejo que teria tratamentos, né, que possam realmente, né, ajudar essa pessoa a um equilíbrio e uma qualidade de vida. Ô, Renato, porque a gente está falando sobre a questão do transtorno de humor e nós começamos a falar também um pouco agora há pouco dessa questão do papel do profissional da psicologia nessa questão desses fatores emocionais pré e pós cirurgia bariátrica. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao psicólogo Renato, como a psicologia pode ajudar o bariátrico a se livrar do alcoolismo? A pessoa não quis se identificar, não tem problema. Renato vai passar aqui a experiência dele. Obrigado pela pergunta, uma pergunta bem importante, bem complexa, né? Eu vejo, né, que a questão do alcoolismo ela pode ocorrer sim no pós-bariátrico. Existem alguns pontos que eu vejo que seriam gatilhos, né, para que a pessoa, né, direcione, né, para esse comportamento, né? Um deles seriam traços, né, que a pessoa possa ter antes da cirurgia, né? E também a questão da pessoa buscar, né, que nós falamos agora há pouco, fica próximo do que nós falamos, né, desviar, né, uma compulsão, né, alimentar para um excesso de bebida, né? Eu falo muito, né, vou repetir, que a internalizar mesmo, né, que o prazer em alimentar não está na quantidade, né, que eu vejo que a cirurgia, uma das questões principais que a gente trabalha é isso, né, o prazer, né, não está na quantidade, eu vejo que é importante. Então, assim, no pós-bariátrico, né, caso ocorra a questão do alcoolismo, né, eu vejo que muitas vezes a gente precisa da equipe multidisciplinar mesmo agindo, né, da terapia mais constante, mais próxima a essa pessoa, para que a gente possa realmente trabalhar esses sentimentos, esses gatilhos, essas questões, e a gente ressignifique algumas questões para que a pessoa consiga, né, ter forças, né, para mudar o comportamento, porque é necessário, né, ter forças para mudar o comportamento, né? Então, e muitas vezes também é muito importante, né, o trabalho com o médico, né, que possa estar passando medicações que vão nos ajudar também, né, dentro dessas mudanças, né, para o paciente, né? Então, eu vejo que é uma junção de forças mesmo, né, com a psicologia junto com outros profissionais, mas dentro da psicologia através de técnicas, através das sessões, através de verbalização, que a gente vai estar ajudando essa pessoa a sair do alcoolismo. É muito possível, né, que a gente consiga, a gente já teve alguns casos e a gente busca, né, acompanhar essas pessoas bem de perto para que se possa mudar o comportamento e ajudar essa pessoa a ter um equilíbrio na sua saúde. Ô, Renato, você já teve essa experiência já nesses quase 14 anos aí na equipe do Cláudio Almada nessa questão até do alcoolismo? Já sim, a gente já teve. E é difícil ajudar esse tipo de paciente? Muitas vezes sim, Samuel, porque o paciente, quando ele busca e realmente quer a ajuda, né, a gente tem
né, uma possibilidade maior, né, de estar contribuindo para a mudança saudável nesse paciente. Agora, quando a pessoa não quer, né, cria-se uma barreira que a gente gasta bem mais tempo, energia e técnica para a gente superar isso. Então, assim, é uma questão complexa, uma questão difícil. O índice, né, não é alto, pelo menos que eu já, né, acompanhei, né, que é importante deixar isso claro, né, porque existem alguns mitos aí quanto à questão da bariátrica, né, e eu vejo que às vezes as pessoas ampliam no social geral, ampliam algumas questões. Então, assim, os índices, né, dentro do que a gente acompanha desde 2009 até hoje não são altos, não são muitos pacientes que direcionam para essa área, mas existe existe sim, né? Eu já acompanhei em consultório, né, pacientes. Então, assim, é uma questão complexa, é uma questão que a gente precisa de estar buscando sensibilizar essa pessoa para a real necessidade de mudança, para a real necessidade de olhar para os seus sentimentos, né, e buscar, né, comportamentos que possam direcionar para um equilíbrio para a saúde. Ô Renato, a gente recebe aqui perguntas de todo tipo e eu sempre gosto de fazer aqui essas perguntas, muito em respeito ao telespectador que está nos assistindo agora. O Luiz Carlos está perguntando aqui se a questão da ansiedade pode apresentar algum tipo de irritação na pele, especificamente na parte íntima, como uma afta, por exemplo. Como é que você ajuda aqui, Luiz Carlos? Está mandando aqui um abraço para você, está parabenizando aqui o programa, toda terça-feira ao vivo. Luiz Carlos, essa é uma questão mais clínica, né? E assim, a ansiedade, ela pode sim contribuir, né, para que possa surgir, né, esse tipo de irritação, né? Mas eu sugiro, né, que possa buscar, né, com um médico, né, um clínico que possa ter esse olhar mais específico, né? Mas a ansiedade pode baixar, né, as resistências ou afetar o sistema imunológico um pouco, né? E aí sim surgir, né, esse tipo de irritação. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se a ansiedade pode apresentar alteração no sono. Parabéns aí pelo programa, acompanho toda terça-feira. O telespectador aqui não quis se identificar, não tem problema. E o psicólogo Renato Rezende vai responder para a gente. A ansiedade, eu vejo que é um dos fatores importantes, né, que podem alterar aí a qualidade do sono, né? Então, sua pergunta, né, se pode afetar, né, eu vejo que sim, pode afetar sim a qualidade do sono, né, que precisa da gente tratar isso, né? O sono de qualidade, eu vejo que ele é importantíssimo para a saúde, né? Nosso organismo, ele precisa, né, do sono, né, para se reorganizar, para ter um equilíbrio. Então, assim, a ansiedade, em vários momentos, ela pode realmente afetar a questão do sono, né? E hoje em dia, né, pegando esse gancho do sono, né, a questão das telas, né, da vida agitada, da correria do dia a dia, né, tudo isso, né, a mudança aí de rotina, né, com as questões, né, da internet, né, das questões virtuais, né, então tudo isso pode sim, né, afetar, né, na qualidade do sono. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber como uma pessoa vai saber se de fato tem ou não o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Juarez Silva, do bairro Niterói. Obrigado a todos do bairro Niterói. O Renato Rezende vai te responder. Obrigado, Juarez, pela pergunta. Eu vejo que o TOC, né, é um diagnóstico, né, que é feito através, né, de um acompanhamento médico, né, que a gente precisaria de fazendo, né, algumas técnicas, e com essas técnicas a gente, né, o médico vai estar direcionando, né, para um diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo ou não, né? Então, assim, seria através de uma avaliação médica, né, e
a psicologia, né, pode contribuir, né, existe alguns testes, né, algumas técnicas que vão direcionar, né, para uma hipótese diagnóstica do toque, mas o diagnóstico, né, eu vejo que ele é de um médico mesmo. Muito bem, Renato, estou recebendo aqui mais perguntas e as perguntas elas aqui são mais variadas possível. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Maurício, sou de São Gonçalo do Pará, estou acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde. A ansiedade pode levar a pessoa a perder peso? Obrigado, Maurício, pela sua pergunta. Vamos ver como é que o Renato vai te responder. Boa noite, Maurício. Obrigado pela pergunta. Maurício, o ser humano é bem amplo, né, bem complexo, né? Mas eu já acompanhei casos, né, onde que a pessoa, quando está ansioso, ela tem dificuldade de alimentar, né? Eu já escutei muito a pessoa falar, parece que trava, né? E o alimento não desce. E com isso pode levar à perda de peso, sim. Também, né? E talvez até mais comum, a pessoa, através da ansiedade, ela descontar na comida, né? Alimentar em excesso e ganhar peso, né? Então, na sua pergunta, eu vejo que pode sim a ansiedade ser, né, uma das questões para a perda de peso, mas uma perda de peso sem uma perda de peso elevada, né, sem muito motivo mesmo, né, de uma dieta ou de né, se ela for muito espontânea e muito elevada, eu sugiro, né, ir ao médico, fazer exames, né, para observar, né, como está o equilíbrio físico mesmo do seu organismo. Ô Renato, a questão do toque, tem uma idade certa para começar a aparecer aí esses primeiros sintomas? E tem cura o toque? Isso vem numa crise? Como é que aparece o toque? O toque, eu não vejo que tem uma idade certa, né, para que ele possa ser diagnosticado, né? Ele pode estar em várias etapas da vida, né, e surgir. Ele pode ser, né, através de uma questão neurológica, né, ou também uma questão de comportamento e de trauma, né? Então, o transtorno obsessivo, né, compulsivo, né, são ações repetitivas, né, de comportamento, né, que a pessoa tem, meio que numa tentativa de compensar algo, né? Então, muitas vezes ela surge, né, através de um mecanismo até de defesa do organismo da pessoa, tentando, né, compensar algo que às vezes pode ser por uma dor, trauma, alguma questão desse sentido. Legal. Ô Renato, tem gente aqui fazendo pergunta sobre a questão da fobia social. Pergunta se pode ser confundido com outra patologia dentro da psicologia e como ajudar uma pessoa que não quer se relacionar e parece que tem uma fobia social. Não é a pessoa, mas está mandando aqui uma pessoa como parece que é um parente. Você pode comentar para a gente sobre a questão da fobia? Posso. É uma ótima pergunta, obrigado pela pergunta. A fobia social, né, esse medo, né, de relacionar com o social, ele pode ter vários motivos, né? Acredito que eu posso citar aqui uma das questões que eu acompanho com uma certa frequência no consultório, principalmente lá na equipe com o Dr. Cláudio, as pessoas, né, com excesso de peso, né, não aceitando o seu corpo, não aceitando a sua realidade, né, porque eu vejo a obesidade uma doença multifatorial, então assim, a pessoa, né, não estando bem com ela pode estar criando, né, essa fobia social, isolando mesmo do convívio com as pessoas. Então, assim, a gente precisa, né, de estar acolhendo essa pessoa em um primeiro momento, né, observar mesmo qual é a essência do que está, né, levando a pessoa a essa fobia, para que a gente possa tratá-la. Eu vejo, acredito, né, que o ser humano ele é um ser de vínculo, né? A gente veio na Terra para criar vínculos e vínculos saudáveis, né? Então, o vínculo com o social é um vínculo muito importante e até necessário, né, para o ser humano.
Então, assim, essa questão da fobia, e eu vejo que é algo que tem surgido muito, né? E a gente precisa de estar bem atento, né, a esse comportamento e buscar acolher essa pessoa e buscar, né, encaminhá-la para profissionais para que a gente possa tratar. Ô Renato, a Márcia aqui do centro é uma avó, está dizendo que tem uma neta de 5 anos e ela está dizendo que essa neta de 5 anos está tendo dificuldade em ter a fralda retirada. Ela começou a conversar com a profissional da psicologia essa semana. Ela pede aqui a sua ajuda, a sua experiência, né, como psicólogo. Nesse caso aí, já é uma criança de 2 anos. A gente, quando vê um caso desse, parece que é algo pequeno, parece que é algo insignificante, mas para a pessoa tem um peso muito grande, né? Eu não sou aqui um especialista para falar se 2 anos já é ou não para tirar a fralda, mas ela parece que sim. Como é que você pode orientar aí a Márcia aqui do centro, que está com essa situação com a sua netinha? Márcia, obrigado pela pergunta. Márcia, eu vejo que essa é uma fase muito importante, que a gente precisa de muitos cuidados, né? Eu vejo que o passo que eu iria sugerir como importante, vocês já fizeram, né, que procuraram ajuda com um profissional, o que eu entendo, né, de ter procurado ajuda com um profissional, porque já viu que existe alguma coisa, alguma dificuldade, alguma coisa a ser tratada, alguma coisa a mais aí dentro do comportamento dessa criança. Então, assim, com a ajuda dessa profissional que vocês procuraram, né, que é da psicologia, eu vejo que é realmente, né, de uma forma lúdica, né, que eu acredito que essa profissional vai estar trabalhando, né, ir, né, ajudando a criança numa fase muito importante, que é a fase de tirar a fralda, né, a fazer isso de uma forma tranquila, de uma forma saudável, né, no tempo da criança, né, a gente tem que respeitar esse tempo, a gente tem que trabalhar, né, de uma forma lúdica, para que a gente possa conseguir fazer isso, né, da melhor forma possível. Respeito muito, está tendo dificuldades, isso acontece, eu vejo, né, que acontece com uma certa frequência. Não é uma área que eu trabalho muito, né, não tem pacientes, né, com essa realidade, porque eu não trabalho muito com criança, mas é uma fase importante. Vocês já fizeram o que é necessário, que é procurar a psicóloga, e aí essa psicóloga, de uma forma lúdica, de uma forma bem acolhedora com essa criança, vai superar essa dificuldade e conseguir vencer mais essa etapa aí, para caminhar saudável. Ô Renato, tem muita gente aqui pedindo o seu contato, inclusive a Márcia aqui, é o 99922-9977, correto? Certíssimo, é isso mesmo. Ô Renato, tem mais perguntas aqui. Ô Carlos, nós vamos aqui agora direto, já estamos quase finalizando o programa. Vê se você consegue responder aqui rapidamente. João Leonel, ele é de Conceição do Pará. Minha esposa faz uso de bebida alcoólica, não aceita tratamento. Como é que eu posso ajudá-la? Ele elaborou aqui várias perguntas, alguma pergunta mais complexa, mas agora mandou resumidamente. João Leonel, muito obrigado pela sua mensagem. A mulher que faz uso de bebida alcoólica, segundo ele, não aceita o tratamento. João Leonel, obrigado pela pergunta. É algo que é difícil, igual eu citei agora há pouco, né? Quando a pessoa não quer, né, o tratamento, torna-se mais difícil mesmo. Agora, você como marido, né, acolher a sua esposa, conversar, demonstrar para ela, né, o que realmente está levando a ela a ter esse comportamento abusivo com a bebida, né, que eu acredito que é o caso, né, entender o que está levando a ela a isso, acolher sua esposa, conversar, dialogar, por mais difícil que seja, né, muitas vezes a gente ter esse acolhimento, eu vejo que é muito importante para que ela possa realmente se sentir segura com você, né, verbalizar o que está levando a esse abuso com a bebida e, né, conseguir, né, levar ela, né, a um tratamento, né, que eu vejo que muitas vezes, né, e na grande maioria das vezes a gente precisa de profissionais para estar te auxiliando. Mas o primeiro momento é sensibilizá-la mesmo. Diálogo, paciência, respeitar o tempo da pessoa, tudo isso eu vejo importante
para que ela possa, no tempo dela, procurar ajuda, né, mas com estímulo, né? É um passo de cada vez, sensibilizando, que eu vejo que você vai estar conseguindo ajudá-la a direcionar para um tratamento. Ô, Renato, você tem um minutinho para fazer um fechamento. Eu quero aqui agradecer mais uma vez aqui a sua presença, do psicólogo Renato Rezende, 99229977. Qual que é o recado final para você? Gostaria de deixar aqui agora para quem está acompanhando o programa e que tem uma dificuldade na questão e que precisa de uma ajuda psicológica, principalmente dentro desse tema do transtorno de ansiedade. Qual que seria esse fechamento do psicólogo nesse recado final para o telespectador? Samuel, muito obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito grato mesmo. Eu vejo que a ansiedade é algo que está cada vez mais, né, característico aí dentro da realidade de muitas pessoas. Então, assim, ao sentir o incômodo com a ansiedade, ao sentir que não está bem, procura ajuda, né? Existem profissionais que possam te acolher, né? A questão de sentir-se sozinho, eu vejo que é uma das questões que levam as pessoas a ter ansiedade, né? Então, ver que existem profissionais que possam te ajudar, né? A questão das mídias sociais, né? Que são muito saudáveis, mas tudo em excesso eu acredito que possa trazer questões que não são saudáveis. Então, assim, buscar o equilíbrio, né, dentro das questões, né, tanto pessoal quanto social, né, quanto de trabalho. Então, a gente exercitar esse equilíbrio, eu vejo que é uma das questões importantes. E é um exercício diário, não tem uma receita assim de tempo. Cada dia você se propor mesmo a estar fazendo esse exercício para o seu equilíbrio. Obrigado, Renato, mais uma vez. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde. E ao vivo você já sabe que a programação da TV Candidez é toda terça-feira a partir de 9 da noite. A gente fica por aqui, uma boa noite para você. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários.